Imagina só um mundo onde o sol nunca mais nasce, uma realidade de arrepiar que aconteceu há muito tempo. Conhecida como a noite que durou 20 anos, ela começou por volta de 535 depois de Cristo. O sol, nossa fonte de vida, parecia ter abandonado a humanidade, jogando o mundo numa penumbra que não acabava mais. As temperaturas despencaram, virando a vida como a gente conhecia de cabeça para baixo. Essa catástrofe mudou o rumo das civilizações, colocando impérios de joelhos. A fome e as doenças se espalharam por populações apavoradas. Entender essa escuridão é fundamental, para a gente não esquecer do poder imenso da natureza. Este vídeo vai explorar esse período terrível, fazendo uma viagem de volta para o século VI. A gente vai ver de perto a chegada dessa tristeza toda e ouvir as vozes de quem viveu aquilo na pele. As evidências científicas apontam para um desastre natural gigantesco. Será que uma noite assim poderia acontecer de novo? A longa noite serve de alerta para a fragilidade do nosso mundo. Ela é uma prova da resiliência humana e um lembrete da linha tênue que separa a ordem do caos. Vem com a gente mergulhar nesse capítulo arrepiante da história. A história da longa noite é um aviso sério e uma lição de resiliência. Em 535, depois de Cristo, o mundo estava uma bagunça só, cheio de mudanças. O Império Romano do Ocidente já tinha caído e novos reinos surgiam na Europa. O Império Bizantino continuava firme e forte, com o imperador Justiniano I sonhando em reconquistar territórios. Mas, mesmo esse império todo-poderoso, era vulnerável aos caprichos da natureza. Pelo mundo afora, várias civilizações prosperavam, sem nem imaginar a desgraça que estava por vir. Eles dependiam do sol para as plantações e de um clima estável para sobreviver. A vida já era uma luta, e a agricultura era a base de tudo, o que segurava a economia. O povo suava a camisa na roça, e a sobrevivência dependia do sucesso da colheita. Uma colheita ruim significava fome. Várias colheitas ruins, miséria total. As doenças eram uma ameaça constante, mas mesmo assim, eles seguiam em frente. Eles construíam comunidades, mantinham suas tradições e olhavam para o céu buscando algum sinal, uma orientação. Mal sabiam eles que o céu se tornaria seu maior pavor. A dança celestial do sol e da lua estava prestes a falhar. O século VI já era bem complicado, mas o pior ainda estava por vir. O mundo estava à beira de uma escuridão que testaria sua capacidade de resistir. O palco estava montado para uma catástrofe que mudaria o curso da história. A longa noite estava prestes a cair, alterando o destino das civilizações. A mudança foi sutil, chegando de mansinho e tomando conta do mundo. O sol perdeu o brilho, sua luz ficou fraca, como se tivesse um véu na frente. O céu ganhou uma névoa esquisita, deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha. Aí, a escuridão de verdade chegou, como se um cobertor gigante tivesse coberto o céu. O sol virou uma bola fantasmagórica, que não esquentava nada. O dia virou uma penumbra sem fim, mergulhando o mundo numa tristeza profunda. O pânico tomou conta das comunidades, que temiam a ira divina ou o fim do mundo. Rituais e rezas foram em vão. A escuridão continuava lá. Gepila 2 O frio aumentou. Os verões ficaram gelados e úmidos, e os invernos mais rigorosos ainda. As plantas mal conseguiam crescer, os animais passavam fome, e o medo era constante. O impacto psicológico foi enorme, com a esperança diminuindo a cada dia que passava. O mundo ficou monocromático, sem cor e sem alegria. As crianças só conheceram essa existência sombria. Um trauma que ficou gravado na memória. A longa noite foi uma crise humana profunda, que testou os limites da resistência. A humanidade enfrentou um crepúsculo que não era natural, um pesadelo vivido por todos. Alguns relatos espalhados de quem viveu a longa noite ainda existem. Procópio de Cesareia descreveu a luz do sol como fraca,
parecida com a de um eclipse. Cassiodoro registrou fenômenos estranhos no céu e problemas sérios na agricultura. As uvas ficavam azedas, o trigo não amadurecia e as estações ficaram todas bagunçadas. Registros chineses mencionam uma poeira amarela e verões gelados. Esses relatos indicam um evento global, um pesadelo que todo mundo viveu junto. Crônicas gaélicas falam da falha do pão, sugerindo problemas ambientais que impediam a produção de alimentos. Cada relato é uma peça de um quebra-cabeça apavorante. Juntos, eles pintam o retrato de um mundo coberto por poeira. Quem viu tudo isso não entendia o que estava acontecendo, mas suas palavras transmitem o medo que sentiam. A longa noite foi um trauma profundo, que ficou marcado na memória coletiva. A humanidade encarou uma penumbra fora do comum, um pesadelo compartilhado por todos. Para quem estava passando pela longa noite, explicações eram coisa rara. Muitos buscaram respostas no sobrenatural, acreditando ser um castigo dos deuses. Mas a escuridão não ia embora, desafiando qualquer tentativa de entendimento. Com o passar dos séculos, a memória foi se apagando, mas algumas pistas ficaram. A ciência moderna finalmente jogou uma luz nesse mistério. Os anéis de crescimento das árvores mostraram uma diminuição, indicando um período de frio intenso. Amostras de gelo revelaram sulfatos vulcânicos, da mesmíssima época. As evidências sugeriam um evento atmosférico de proporções gigantescas. A longa noite não foi algo sobrenatural, mas sim uma catástrofe da natureza. Uma investigação científica desvendou o mistério, revelando uma verdade de arrepiar. A explicação mais convincente é a de uma erupção vulcânica colossal. Um evento desse tipo poderia lançar cinzas e dióxido de enxofre lá no alto, na estratosfera. Isso formaria uma espécie de véu, refletindo a luz do Sol e causando o escurecimento. Os cientistas procuraram pelo vulcão culpado, e vários candidatos foram sugeridos. O Ilopango, em El Salvador, e uma possível erupção na Indonésia estão na lista de suspeitos. A fonte exata ainda é debatida, mas o mecanismo vulcânico é bem aceito pela comunidade científica. A escala da erupção foi imensa, muito maior do que a maioria das que já aconteceram na história. Ela liberou tanto material na atmosfera que acabou bloqueando a luz do Sol. O escurecimento principal deve ter durado de 12 a 18 meses, mas os efeitos no clima duraram décadas, desgastando as sociedades aos poucos. A teoria vulcânica oferece um mecanismo bem plausível para explicar essa crise toda. A longa noite foi um lembrete assustador do poder da natureza. Aquele véu vulcânico causou um resfriamento global drástico. Dados dos anéis de árvores mostram que os anos depois de 536 depois de Cristo foram uns dos mais frios. As colheitas fracassaram, as plantações murcharam e os estoques de grãos sumiram. O fantasma da fome pairava no ar, uma consequência direta da terra congelada. O clima ficou maluco, com geadas fora de época e secas inesperadas. O equilíbrio ecológico foi para o espaço, afetando toda a cadeia alimentar. O frio prolongado e o fracasso na agricultura trouxeram muito sofrimento. A miséria sem fim, causada pelo frio e pela fome, foi a marca da longa noite. As pessoas tiveram que se adaptar ou morrer num mundo cruel e implacável. A luta pela sobrevivência virou o tema principal da vida de todo mundo. O desastre climático levou a uma fome generalizada. As pessoas comiam o que conseguiam encontrar, mas os recursos foram sumindo. A fome enfraqueceu as populações, deixando todo mundo mais vulnerável a doenças. A peste justiniana apareceu com força total, matando milhões. O frio, a fome e o estresse social criaram o cenário perfeito para ela se espalhar. A desordem social e o colapso vieram em seguida, com as economias desmoronando. As pessoas abandonaram suas casas, o que gerou grandes migrações e muitos conflitos. Os governos não davam conta, e a autoridade deles foi por água abaixo. A longa noite foi uma crise humana profunda,
que redesenhou as sociedades. Ela testou a resistência humana ao limite, deixando um mundo cheio de cicatrizes. A longa noite é um lembrete que dá calafrios sobre o poder da natureza. Ela mostra como nosso mundo pode mudar rapidinho, com o sol coberto e o clima um caos. Será que uma mega erupção dessas poderia acontecer de novo? Sim, estatisticamente falando, é certeza que vai. Se acontecesse hoje, as consequências seriam inimagináveis. Nosso mundo moderno tem muita gente. É todo interligado e nossos sistemas de alimentação são bem frágeis. Uma interrupção prolongada na agricultura levaria a uma fome como nunca se viu antes. A economia global ia pro beleléu e o colapso da sociedade bateria à nossa porta. A longa noite avisa que a gente não está imune às forças da Terra. Precisamos entender essas ameaças e nos preparar do jeito que der. Nosso mundo todo iluminado pode, sim, mergulhar na escuridão. O Sol já falhou uma vez, e as condições para ele falhar de novo continuam existindo. A fragilidade da nossa existência debaixo desse céu imenso é uma lição que a gente nunca pode esquecer.